Bom dia, bom dia. Você vai entrar agora, você vai entrar mais tarde. Seja bem-vindo mais uma vez a esse espaço, aonde nós falamos da palavra de Deus e das suas verdades. Eu quero que você se sinta nessa manhã abençoado. Quero nessa manhã trazer palavras de fortalecimento para a sua vida. Que o Senhor Todo-Poderoso. Muitas pessoas acreditam que todos os dias precisam de pedir e renovar os seus pedidos para Deus. E existem algumas considerações que eu quero colocar agora, nessa manhã, para que você entenda como é o reino espiritual. O homem vive num tempo cronologicamente marcado, e a esse tempo é dado o nome de Cronos. Deus vive num tempo chamado Kairos. Enquanto o homem está num tempo de ascensão, em todas as áreas, né? Se você observar, a cada minuto que passa, você está um pouco mais velho, né? Um pouco mais distante daquilo de quando você chegou. Deus continua num tempo único. Então, quando Deus criou o mundo, Ele já trouxe para o mundo todas as respostas que o mundo e as pessoas que nele estivessem viessem a pedir. Então, quando a palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, na realidade, Deus não está nos atendendo naquela hora. Ele já nos atendeu na concepção do mundo, há milhares de anos atrás, quando o mundo foi criado, Ele já tinha nos atendido. Deus é onisciente, e na sua onisciência, Ele sabia e sabe de tudo que estava por acontecer. Então Deus já nos preparou tudo que a gente precisava para que a gente pudesse ter o melhor dele aqui, né? O mundo já existe, não existe um tempo pré-determinado, isso é de Deus, mas há pessoas que falam que existe há milhões de anos. Mas independente do tempo, esse tempo e espaço é algo que o homem, no seu diminuto tempo aqui na Terra, tem que conviver, tem que aprender a... Paz do Senhor, minha querida Glória Rabelo, bom dia, bom dia. O tempo é algo que é peculiar a nós, seres humanos, que somos limitados, não somos pequenos, somos justificados da presença de Deus, e conforme Salmo 8:6, nós temos glória e honra. Então Deus não nos fez assim injustificáveis, mas Ele nos fez um pouco menor do que os anjos e um pouco menor do que Ele. Mas nós temos tamanha força que aqui na Terra quem manda somos nós, não são os anjos e nem Deus. A Bíblia diz que Deus criou os céus para Ele e a Terra Ele criou para o homem. Então aqui quem manda somos nós. Mas voltando àquela introspecção no início, quando Deus criou o universo e criou o homem, Ele na sua onipresença... um bom dia, Juliana Souza. Na sua onipresença, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele já sabia quem vinha, quando via e quando iríamos pedir algo. Então Deus, Ele não está te atendendo agora ao pedido que você fez hoje. Ele já atendeu há milhares de anos atrás. Você quer ver como é que a lei universal funciona? Se você virar agora para Deus e pedir que você quer
tomar uma porção do sol, no exato momento que você pedir que quer uma porção do sol, até essa porção sair lá do sol e chegar e banhar você, vai demorar um tempo. Vai demorar, em média, 6 minutos pelo tempo que a gente diz aqui, pela era da luz, pelo espaço-luz, essa coisa toda. Então, baseado nisso, quando você pega alguma coisa, quando você pede alguma coisa, elas já estão no universo, aguardando apenas que a gente utilize a chave do pedido, daquilo que a gente quer, para que ela chegue até nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Adriana, Marcilene, Juliana, Glória, já colocou tudo o que a gente precisa. Já está lá. A questão é que o desejo e a necessidade que você tem, elas vão aparecendo com o tempo. Amanhã você, de repente, ou talvez hoje, no final do dia, ou até agora, te vem ao coração algo, e você apresenta aquilo para Deus. Na realidade, já foi liberado. O seu dia de hoje já foi liberado. Deus já sabe tudo que vai acontecer. Nós é que não sabemos ainda. E você quer ver uma coisa? Deixa eu te dar um pequeno testemunho a meu respeito. De uma coisa pequena, só para, de repente, isso vai te trazer à memória alguma coisa que já tenha acontecido com você. Há alguns anos, eu me recordo que num dia de domingo, eu estava em casa e eu abri a porta da geladeira e me deu vontade de comer arroz doce. Eu olhei, não tinha nada. E aí eu virei para as paredes, humanamente dizendo, mas também me virei para o meu anjo. E aí, o que eu falei? Eu falei assim, olha, eu queria tanto um arroz doce, uma coisa tão boba. Isso era um domingo, 4 horas da tarde. No dia seguinte, eu fui na escola da Luzia Abrantes, uma pastora amiga minha, lá na Ceilândia Sul, e eu comecei a dar uma aula de, se não me falha a memória, biossegurança. Isso era 9 horas da manhã. Quando deu 15 para as 10, eu não tenho como esquecer a hora, me entra uma senhora arrastando um balde com 18 litros de arroz doce. Quando eu dei a folga, por volta de 10h30, lá vem ela com um monte de xicrinha, com arroz doce e a colherzinha para todo mundo. Eu fui até o escritório e falei, Luzia, o que é isso? Falou, olha, Paulo, a minha vizinha me trouxe uma coisa que eu nem gosto, mas eu não vou recusar. Ela me trouxe aqui esse balde cheio de arroz doce. O que eu vou fazer com tanto arroz doce? Eu falei para ela, Luzia, ontem, por volta de 4 horas da tarde, eu pedi a Deus, logicamente eu falei comigo, mas é interessante a gente observar que a gente nunca está só. Tudo aquilo que você lança de palavras, elas têm respostas. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, tudo que a gente verbaliza. Mas eu pedi que eu queria arroz doce. Ela falou, eu fui só um instrumento. Então, meus amados, aí que veio o mistério da coisa. É que eu fiz esse pedido no domingo, 4 horas da manhã. Mas acontece que no mesmo domingo, às 9 horas da manhã, Deus havia colocado no coração de uma pessoa, lá na roça, lá na chácara, não sei aonde, a fazer uma quantidade de arroz doce. E ela disse que errou na mão e colocou muito arroz, e depois teve que colocar leite. A coisa cresceu tanto que ela pegou um pouco para ela e ainda sobrou um balde de 18 litros que ela levou e gentilmente deu para a Luzia, que por sua vez me entregou porque era meu pedido, não era dela. Ela foi apenas um instrumento. Quando a gente para entender essas verdades de Deus, a gente observa uma coisa. Se Deus já sabe previamente o que vai acontecer com cada um de nós, por que existe tanta miséria no mundo? Por que as pessoas não conseguem enxergar isso? Por que as pessoas não pedem aquilo que querem e pedem com convicção? Porque não adianta você falar, tão somente verbalizar e não acreditar. A Bíblia diz que você tem que pedir de todo o vosso coração. Porque para prestar atenção uma coisa. Eu e você queremos um monte de coisa. Mas tem muita coisa que a gente fala assim, eu quero, mas tudo bem.
Não sei se é isso, não sei se... Então isso não vai se tornar verdade. Mas quando você quer e você bate o pé, não como um menino birrento que quer, mas como uma pessoa adulta, porque apesar dos meninos receberem também de Deus, Deus disse, vinde a mim, os pequeninos, e não é só as crianças que ele fala, mas é os pequeninos, no sentido de humildes. Ele declara o seguinte, Paulo fala que quando se tornou adulto, começou a falar como adulto, e a viver como adulto. E o adulto pede coisas e quer coisas para a sua vida, para o seu cotidiano, que não são as coisas de um menino. Então existe um entendimento de que assim, Deus já fez tudo, já organizou tudo, já deixou tudo pronto. É similar a alguém que está indo para a roça, não sei se você trabalhou na roça, ou está indo trabalhar, faz a comida de madrugada para a pessoa que vai chegar meio-dia, só esquentar. Deus já deixou tudo pronto. A gente só tem que aquecer aquilo que a gente quer. Quando a gente aquece, a gente fala, Senhor, eu quero isso. Você está aquecendo e fomentando, e automaticamente aquilo vem para você. São cuidados que ele tem com a gente. Eu quero lançar uma palavra, se você estiver comigo, Juliana Souza, se tiver, diga amém. Eu quero lançar uma palavra profética na sua vida. Assim como, na medida que as pessoas forem entrando, a gente vai ter um bate-papo. Na medida que as pessoas forem entrando, a gente vai falando com outras pessoas mais. Bom dia, Marlene Silva, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida com mais e mais. A primeira palavra profética que eu quero lançar sobre a vida da Juliana Souza é que grandes coisas o Senhor já fez por sua vida. Seja alegre por isso. Eu sei que você teve problemas e Cristo falou que nós teríamos problemas. Mas deixa eu te falar uma coisa, os seus problemas não podem te afastar da verdade verdadeira que é Jesus. Os seus problemas nunca poderão tomar a primazia na sua vida. Mas se você olhar para o autor e consumador da sua vida, você verá que os problemas são circunstanciais e muito pequenos, porque aquele que começou a boa obra, ele termina. E ele não está na hora de terminar, eu tenho certeza absoluta. Num piscar, num abrir e fechar de olhos, ele pode mudar tudo ao seu redor. Quando a Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei, te farei coisas grandiosas, essa é a grande verdade do Senhor. Quando nós abrimos a boca, nenhum impedimento fica. Amém? Então, meus amados, o mistério do Senhor já foi revelado. Ali na cruz, Cristo já se revelou para nós, de uma forma gloriosa, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância que a Bíblia retrata, deixa eu te pedir uma coisa, você que está entrando agora, vai compartilhando aí na sua linha do tempo, tá? Para que a gente possa aumentar a nossa família aqui, são 9h11, é você que vai estar vendo uma outra hora, só para você ter uma ideia de hora, são 9h11. Eu estou ao vivo aqui da minha casa, né? Eu tenho um prazer enorme em falar daquilo que eu vivo. Eu vivo 24 horas falando em Deus, pensando em Deus e recebendo as provisões de Deus. É o meio que a gente está, é o meio que a gente prospera. É por isso que aquele que anda com o bem, no bem fica. Aquele que anda com o mal, no mal se perpetua. Então, a minha esposa acabou de entrar. Oi, minha querida. Jesus te abençoe. Que o Senhor derrame mais e mais de ti. Eu quero lançar uma palavra de provisão na vida de mais um irmão. Irmão Wilson, se você estiver comigo, quero lançar uma palavra sobre a sua vida. E ela está lá em Jeremias, no capítulo 29:11. Assim diz o Senhor: eu bem sei os planos que eu projeto sobre a sua vida. São planos de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Será que você pode se alegrar e agradecer por isso? Nosso Deus, Ele é assim. Bom dia, minha querida. O nosso Deus, Ele é assim, irmão Wilson. Quanto mais a gente se achega a Ele, mais Ele se achega a nós.
Sabe, o que leva muitas vezes a pessoa a se afastar e a deixar de buscar a presença de Deus, é porque muitas vezes ela está tão preocupada em olhar as coisas do mundo, que ela se esquece que ela tem um pai. E esse pai é aquele mesmo de outrora. É aquele mesmo que começou. A Bíblia diz que enquanto éramos entretecidos no ventre materno, ele já nos via. E desde aquela época, muito antes até, porque antes que éramos, ele já era. E quando deixarmos de ser, ele continuará sendo. Então, naquela época, ele já sabia exatamente que hoje, dia 15 de novembro de 2018, vocês estariam aqui e que eu teria essa palavra. É certo que tem coisas que se eu e você não fizermos, ele não vai fazer por nós. A predisposição é algo que tem que estar no nosso interior. Se nós não nos propusermos, a Bíblia diz quão saudável é aos pés daquele que anuncia as palavras do Evangelho. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor, ele diz o seguinte, lá no versículo, em 1 Coríntios 13, 8 a 12, a palavra de Deus diz assim, olha só, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Hoje, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, vivia como menino, pensava como menino e raciocinava como tal. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo escuro, como um espelho. Mas então, um dia, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Eu quero nesse domingo, anote bem, domingo agora, 9 horas da manhã, eu quero ensinar para vocês que estão comigo, vocês que têm me acompanhado, se você não compartilhou essa live, compartilha, por favor, para que mais pessoas entrem. Eu quero compartilhar com vocês o entendimento que eu não trazia as escuras, mas sabe aquela falta de entendimento? E a gente pensa muitas vezes que a gente é limitado, que a gente é pequeno. Então, sabia que na realidade, tudo isso que a gente está vendo, na realidade não existe? Vou repetir. Tudo isso que eu e você vemos como matéria, na realidade não é matéria. Se você começar a estudar os átomos, você vai entender que nós somos energia. Energia pura. Se existe alguém que trabalha com quântico, que entende de quântico, que fez algum estudo maior sobre quântico, vai poder passar para você depois. Nós somos uma fagulha de energia. Milhões de milhares de milhões de fagulhas de energia compõem um ser. Se você pegar o átomo, que é a menor partícula, e dividi-la e pegar a menor partícula do átomo e conseguir visualizar numa lâmina potente, você vai observar que é energia, existe um vácuo. Então, o que nós somos? Nós somos um campo energético. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem porque Ele é Espírito e Ele nos criou o Espírito. Nós somos Espírito. Porque a semelhança é porque nós temos a mesma mente que Ele. Agora, eu posso me aperceber ou não dessa capacidade orgânica de permitir que a mente dele que está em mim floresça, ou se eu quero que a mente da carne, que recebe informações da carne todos os dias, se ela prevaleça. Você entende? Quando nós não damos vazão ao homem espiritual, o homem material e todas as
intempéries que advêm da carne, elas vão falar, elas vão gritar em nós. E o que Deus quer que eu e você tenhamos é uma plenitude. O que é plenitude? Quando a gente fala em plenamente, é como se você tivesse um copo d'água faltando um pouquinho. Ele está cheio, mas ele falta um pouquinho para transbordar. E essa plenitude é o transbordar. Deus quer que eu e você tenhamos plenitude naquilo que Ele tem para nós. É como você, ao invés de tão somente permitir que... Oi, Wilson, te aguardamos aqui em Uberaba. Que bom, que bom. Você faz parte lá do pessoal da Electric Inc. Eu estive lá na fábrica. Eu quero passar em Uberaba, sim. Vou passar assim. Olha só uma coisa. Essa questão da plenitude. Imagine você apenas permitir que a água do Senhor, que a água que vem do trono da graça, molhe apenas o dedo do seu pé. Eu poderia comparar isso, eu já falei isso outra vez, eu poderia comparar essa graça como sendo você viver na boa vontade do Senhor, ou seja, você permite que a água, que a palavra dele chegue até a sua vida, ainda que só numa pontinha, ainda que só num pedacinho. E essa palavra, ainda que aos poucos, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus nunca é tocada e mencionada sem que ela cumpra um efeito. Mas ela é apenas a boa palavra. Ela não está te enchendo e te completando. O Senhor vê como agradável quando você permite que essa água vá mais profundo. Que essa água saia dos artelhos e ela alcance, de repente, o seu joelho, até o meio das coxas, quem sabe até o abdômen. Essa pessoa é aquela pessoa que ela está, de certa forma, dentro do contexto da palavra, mas ela não está vivendo a sua plenitude. Existem limitações para essa pessoa, sabe por quê? Porque Deus, Ele não tem limites para mim e para você. Nós é que colocamos. Para observar uma coisa. Você não precisa de ser aquele crente de ir para a igreja todos os dias, mas você tem que ser aquele crente que converse com Deus todos os dias. Sabe por quê? Todos os dias nós encontramos tempo para a gente falar com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos amigos. A gente todo dia tem tempo para cumprir uma agenda de compromissos de uma carne. Atenção, compromissos de uma carne que tem data de validade. E a gente não encontra tempo na nossa agenda para falar com um Deus que quer nos ter na eternidade com Ele. Quando Paulo fala sobre o homem interior, ele deixa bem claro que o homem interior, que é o homem espiritual, esse homem interior, ele precisa de ganhar vazão. Deus quer que eu e você, enquanto carnes, que a nossa carne tenha prosperidade. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, os melhores móveis, mas isso você não vai levar para a eternidade. Os compromissos que você fizer com Deus, esses você levará. As palavras que porventura você lança de bênção ou de maldição contra o seu irmão, aquilo que você abençoa ou pragueja contra alguém, isso você vai ter que prestar conta. Você entende que estão desqualificando os valores reais e estão hipervalorizando os valores que na realidade pouco valem? Você já viu alguém levar um carro cheio de bens para o cemitério para ser enterrado junto? Não existe. Sabe o que Deus se agrada? Do terceiro nível de pessoas. Porque existe a boa e a agradável. Em ambas o Senhor respeita. Mas sabe aquela agradabilidade de querer mais e mais? A gente chama de perfeita. Perfeita vontade do Senhor. É aquela pessoa que se mergulha sobre as águas.
afunda e emerge, afunda e emerge, afunda e emerge. O que Deus tem para nós, meus amados, é algo que a nossa concepção humana não consegue absorver. Sabe por quê? Porque no mundo a gente aprende limitações. O homem aprende a fazer o ofício da medicina e ele é limitado. E precisa de ter, no mínimo, 2 homens. Um para operar e tratar do corpo e um outro que vai tratar da mente, que é o médico e o psiquiatra. Ambos são. Um cuida do corpo, outro da mente. Mas nenhum dos dois cuida do espírito. E ainda aquele que cuida da mente não cuida da alma. Aí já é o psicólogo, já é um terceiro nível. A alma que eu me refiro são os sentimentos. Numa outra aula, ou numa outra apresentação, a gente pode falar mais profundamente sobre as obras da carne e os sentimentos que estão em cada órgão, como é que eu controlo isso e que influência que isso tem sobre a minha vida espiritual. Então, a mais perfeita vontade de Deus é a que eu e você nos lancemos sobre ele. Você sabe por que, irmão Wilson, tem tanta gente vivendo à mercê da sociedade, entrando em projetos falidos, sabe, tendo lares falidos, não se sentindo realizado nos seus objetivos mais íntimos, não se sentindo em plenitude, tudo que faz, toca. Sabe por quê? São pessoas que não colocam Deus na frente. Aí eu volto a falar, peraí, mas Deus não sabia que aquela pessoa, que eu, no dia tal, de ano tal, que eu iria abrir essa empresa? Claro que sabia. Mas ele deu uma coisa para você chamada livre-arbítrio. Você cai se você quiser. Quando ele fala, clama-me e responder-te-ei, significa o seguinte: apresenta os seus projetos para ele, que ele vai responder. Paulo diz numa das cartas, eu não me recordo qual, mas ele fala assim, apresentai, pois, a Deus todos os vossos anseios. Cristo disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Nós não temos que ter ansiedades. Ah, meu negócio vai dar certo. Bom, se você colocou na mão de Deus, já deu. Mas não podemos culpar a Deus pela falência de um projeto que não deu certo. Sabe por quê? Porque é assim. Vocês estão lembrados lá no deserto, aquele povo murmurando? Num dado momento viraram para Moisés e falaram assim, olha Moisés, melhor seria se a gente estivesse lá comendo cebola. Melhor do que estar aqui nesse deserto e morrer de fome. E o que é que Deus fez? Um milagre por dia. Na realidade eram vários. Por quê? Porque a Bíblia diz que, embora aqueles homens de dura cerviz, de mente fechada, trancados naquilo que eram. Isso acontece muito com a gente, em pensar que a situação de hoje está pior do que a de ontem. E a gente não para olhar o que já aconteceu, de tudo. De até onde Deus nos fez chegar. Então, embora Deus tenha feito cair maná no deserto, que supria diariamente as suas necessidades. Embora Deus não tenha permitido que a roupa deles se gastassem, se consumissem, mas os sapatos, olha só, gente, os sapatos das crianças crescia junto com seus pés. Deus colocou uma nuvem que durante o dia os guardava do sol e à noite aquecia para que o vento, o frio e os animais do campo não viessem a aborrecer e incomodar aquelas pessoas.
Deus abriu o mar vermelho e todo mundo passou. E tantas outras coisas mais. Embora eles andassem reclamando, Ele não deixou de ser Deus na vida deles. Apenas 2 cruzaram e entraram na Terra Prometida, de um total de milhares de pessoas. Os outros todos foram morrendo pelo deserto por causa da desobediência. Deus precisou de fazer milagres diariamente. Então deixa eu te lembrar uma coisa. Se você pede para Deus te dar um marido ou uma empresa, eu estou colocando porque pedido é pedido, independente do que você pede, a Bíblia diz, pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Você então pede um marido, ou uma casa, ou um carro, ou qualquer coisa. Ok? Está pedido. E uma palavra lançada não volta atrás. Se 2 concordam, então, ela se torna lei também no céu. Se há concordância na terra, há concordância no céu. Então, se eu lanço uma palavra e falo, Senhor, me dá um companheiro, me dá uma empresa, me dá um trabalho, ok? Primeiro milagre vai acontecer. Você vai receber seu companheiro, sua casa, seu trabalho. Isso foi o milagre número 1. Milagre número 2 é que no dia seguinte, o que você vai pedir para manter? Tem a manutenção do milagre. Porque o milagre de ontem não te move no dia de hoje. Isso vale, sabe por quê? Lá em Deuteronômio, quando a Bíblia dizia que o fogo sobre o altar jamais deveria se apagar, que o sacrifício de ontem não serviria para hoje, eu quero te dizer uma coisa, o milagre de um dia não serve para o outro dia, porque o mesmo Deus que opera o milagre de te dar, também opera o milagre de manter. Desde que você continue apresentando. É o seu primeiro dia com seu companheiro, obrigado, Senhor, pelo meu companheiro. Pronto, agradeça. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Quando nós damos graças, o Pai, mais uma vez, se reconcilia conosco. Não estivemos afastados, mas voltamos a manter contato. Deus quer esse contato permanente. Porque se você pegar o seu companheiro, a sua esposa, ou o que você tiver pedido, e começar a tomar conta, usando a própria força do seu braço, vão existir limites. Você entende? Vão existir limites. Quando Cristo curou algumas pessoas, leia lá nos evangelhos, ele falou assim, vai e não peques mais. Se eu estou falando de milagre, o que tem esse não peques mais? É porque assim como você levantou e recebeu um milagre, tome como base o milagre daquele dia, mas não viva em cima dele. Deus quer ter outros milagres maiores contigo. E esse milagre, ele vai ter que te aproximar mais de Deus e nunca se afastar dele. Porque tem pessoas que vão para a igreja como quem vai para um supermercado e pedem, e pedem, e pedem. E Deus é como se fosse a caixa registradora. Ele recebe e libera. E no dia seguinte, aquela pessoa não vai mais para a igreja porque ela recebeu uma casa, recebeu um carro, recebeu um marido. E ela determina para a vida dela que ela não pode sair da casa porque senão os ladrões vão entrar. Ela não pode ir para a igreja porque o marido dela não vai e ele não é crente. Ela não quer ir para a igreja no carro que ganhou e não tem onde colocar o carro porque o carro pode ser roubado. Você entende, então, que quando Deus dá, Ele não toma. O homem é que se limita e permite que a desgraça se abata em cima de uma graça que aconteceu. Quanto mais nos achegarmos a Ele, mais Ele se achegará a nós. Isso é uma promessa que é cumprida todo dia.
A gente precisa de entender essas verdades. Marlene, se você estiver comigo ainda, fala amém. São poucas pessoas, apenas 4 agora. Mas a minha parte é entregar algo que eu recebi do Senhor. As ovelhas são dele, não são minhas. Eu vou lançar uma palavra profética em nome de alguém. Eu não sei qual de vocês que precisa de ouvir. Mas assim diz o Senhor: não tema, eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei. Eu segurarei na sua mão, com a minha mão direita. E tu serás vitorioso. Quem recebe isso, diga amém. Você pode tomar posse de qualquer palavra que a Bíblia dá. Porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados pela divina revelação de Deus. O Espírito Santo inspirou, assim como ele está me inspirando nesse momento a falar com cada um de vocês. Então, na Bíblia não contém verdades, mas todas as palavras, elas são oriundas do mesmo Pai, do mesmo Cuidador. Então, o que Deus tem para nós, na sua misericórdia, no seu entendimento, é que Ele quer que eu e você entremos nessa sintonia e fiquemos nela. Lá em Deuteronômio, no capítulo 31, 6, aonde que é o livro da lei e fala sobre as leis, o profeta messiânico diz o seguinte, inspirado por Deus, claro: seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique apavorado, pois eu, o Senhor, irei com vocês, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Sabe, quando Deus está conosco, Ele se encarrega para que cada necessidade seja suprida. A gente tem que entender uma coisa. Bom dia, Maria de Lourdes. Bom dia. Grazi, se você estiver comigo, parece que tem alguém batendo no portão. Dá uma olhadinha, por favor. Desculpem os irmãos. Olhem só uma coisa. Jesus, certa vez, estava no barco com os discípulos. E a Bíblia diz que, num dado momento, Jesus estava dormindo lá num cantinho do barco, possivelmente num porão, e começou a ter ondas fortes. E essas ondas começaram a sacudir o barco. E aí aconteceu que os discípulos, sem saber o que fazer, porque até então não tinham usado do sobrenatural chamado fé, chamaram Jesus. Ele estava com eles lá. Então olha só o que Deus fala: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. E ali o próprio Jesus estava no barco com eles. Então, aconteceu que Jesus se levantou, ergueu a voz para o vento: aquieta-te, vento, sossega-te, mar. E o vento e a água imediatamente pararam. Sabe por que Jesus interviu? Porque as pessoas que estavam com ele ainda não haviam experimentado na sua capacidade de dar ordens. Dar ordens. Quando nós aprendemos a lançar a palavra, Maria de Lourdes, eu sei que você tem se fortalecido mais e mais, e o entendimento ele não é limitado, mas a palavra ela vai encontrando espaço e ela vai adentrando e ela vai ganhando corpo, a chegar a um tal ponto
que nós estaremos completos e repletos nessa graça e na plenitude de Deus. Então Cristo chamou a atenção deles e falou: até quando estarei convosco, homens de pequena fé? E muitas pessoas vivem limitadas pela pequenez da fé. E nessa manhã eu senti o desejo. Se todos os dias da minha vida eu tiro tempo para trabalhar para as coisas do homem, pelo menos nos feriados e domingos eu tenho que encontrar tempo para trabalhar nas coisas que vão me justificar na presença de Deus. Olha o que diz lá em Isaías 41, Maria de Lourdes. Anota esse versículo, ele é para você. Isaías 41, verso 13, diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, aquele que segura pela sua mão direita. Não tema nada, minha filha, eu te ajudarei. As palavras de Deus, elas não voltam jamais vazias. Elas tocam na nossa vida. E elas vêm no ímpeto tão somente de promover mudanças. Se os irmãos observarem cada palavra que Deus falou no início da criação e até o presente dia, porque Cristo disse assim: o meu Pai continua trabalhando até o dia de hoje. Porque Ele está aperfeiçoando. Ele não está revogando ou recriando. Ele está aperfeiçoando. O homem não está vivendo uma nova era? Deus já sabia disso. Só que tem uma coisa. É que o homem muitas vezes vai pegando caminhos que não são os caminhos que ele tinha planejado. E aí é como um tabuleiro de xadrez. Vai pegando uma outra proporção. Deus sabia quantas pessoas estavam salvas ali. Quando Abraão conversou com Deus a respeito de Sodoma e Gomorra, Deus já sabia que só Ló, a esposa e a filha estavam salvos. E ele já sabia que a esposa de Ló não era suficiente e madura o bastante para ter uma vida de comunhão com ele, com Deus. Tanto é que no meio do caminho, na saída da cidade, ela se tornou uma estátua de pedra. Mas a filha e ele, o próprio Ló, atenderam ao que o anjo falou: olha, vai, não olhe para trás. Jesus também falou isso anos mais tarde. Ele falou assim: aquele que pega no arado, se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz, me siga, não olhe para trás. Nós temos um conselho de Cristo que a gente tem que adotar como uma ordem expressa, é que ele não quer que a gente olhe para trás. O que você fez há 5 minutos não vai mudar o seu futuro, mas o que você fizer agora sim. Você entende? Então, o que você fez há 5, 10, 20, 30, 50, quantos anos você quiser colocar para trás, não vão alterar de forma alguma o seu futuro. Ah, eu caí no passado, mas você já confessou para Deus isso? Ele nem se lembra mais. Não há por que você ficar se martirizando por um fracasso. Caiu, caiu. Natural. O homem natural cai. O homem divino, não. O homem segundo o coração de Deus não pode cair. Quando Cristo diz: sede santos como santo eu sou, significa a gente tomar posse de algo que nos purifica e que nos santifica mais e mais. Então, o que eu fiz ontem, se agradou a Deus, maravilha. Se não agradou a Deus, me perdoa, Senhor, não faço mais. Mas se ontem eu fiz algo que agradou a Deus, eu posso hoje fazer algo melhor ainda, você concorda? Deus nos quer em novidade de vida. Deus tem pra gente
Algo poderoso. Olha o que ele diz lá em Sofonias. Eu quero lançar essa palavra e cada um de vocês vai entender como sendo para você mesmo. Naquele dia, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com seu amor, te renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Está lá em Sofonias 3, 16, 17. As promessas que Deus fala, em qualquer ponto da Bíblia, você pode tomar posse delas. Qualquer uma delas. Porque Ele continua sendo Deus zeloso. Mudam-se os povos, novas gerações chegam. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou está falado. E ninguém irá contradizê-lo. Joel 2:21 diz assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, pois o Senhor tem feito coisas grandiosas. Diga-se de passagem, no meio daqueles que têm buscado a presença de Deus. Porque o Senhor continua falando por meio das sarças ardentes aí para muitas pessoas. Mas muitos se fazem de surdos e não querem ouvir a palavra de Deus. E é ela que sara, ela que cura, ela que liberta, ela que dá vida. Sabe, toda a prosperidade que existe, ela advém da palavra de Deus. Você que está entrando agora, se você tiver como, compartilha esse vídeo. Daqui a pouquinho ele vai estar na íntegra, né? Eu tenho aqui mais 15 minutos. Tá? Foi um propósito que eu tenho de a palavra nunca passar de 1 hora para não ficar cansativa. Mas eu quero deixar aqui a profecia de Ezequiel, capítulo 2, versos 6 e 7. Que diz o seguinte, porque muita gente pensa assim, nossa, se tudo fosse como a Bíblia realmente fala, não existiriam tantas dificuldades, não existiriam, né, tantos entrevens na vida, né? E Deus diz assim para Ezequiel, e ele fala nessa manhã para você. Você que é filha do homem, você que é filho do homem, não tenha medo dessa gente que tem falado contra você. Não tenha medo, e ainda que cerquem na sua vida espinheiros, abrolhos, e que até você vive entre escorpiões, não tenha medo se alguém virar para você e te falar coisas que te deixem apavorado. Embora muitas vezes você seja uma pessoa rebelde, uma pessoa com o coração não tão aberto, você vai encontrar refúgio no Senhor, você vai ter palavras do Senhor para a sua própria vida e para a vida dos outros. Assim diz o Senhor. Então, se você quer ser boca de Deus, se você quer viver no melhor de Deus, tem interesse pelas coisas dele. Sabe quais são as principais coisas dele? Plenitude. Deus tem pra gente plenitude. O que é plenitude? É o melhor dele. É o derramar de Deus. Olha o que Jeremias capítulo 29, 11 diz. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que você quer? É o que Deus quer para você. Mas sabe como é que você vai conseguir chegar a essa plenitude e fazer com que Deus te contemple nessa necessidade e que todos os seus anseios sejam cumpridos?
Achegue-se a Ele. Quanto mais você andar na direção dele, mais na sua direção Ele virá. Sabe, no dia que você e eu nascemos, foi liberado um anjo. No dia que a gente foi concebido lá no ventre materno, já foi liberado o Espírito. Tá? O Espírito, ele entra na carne, não é a carne que entra no Espírito. Então, o Espírito entra na carne. Quando a carne está concebendo, quando o zigoto encontra ali no útero, né, tem aquele encontrinho ali básico, o Espírito entra. Por quê? Porque já tem vida. Por isso que o aborto não é aceito. Né? Onde é que eu estou tirando isso? Perfeito. A Bíblia diz que quando Maria foi se encontrar com a prima dela, né, e João Batista já estava no ventre de uma, e Maria estava no ventre com Jesus, a Bíblia diz que João Batista pulou. Vai lá, vai ler a Bíblia, as Escrituras, que você vai encontrar isso. O Espírito exultou dentro do ventre de Isabel, né, que era mãe de João Batista. Então, o Espírito, quando há concepção, o Espírito entra. E quando nós chegamos ao mundo, no momento exato que é dado a luz, cortado ali, antes mesmo de cortar o elo de ligação entre pai, mãe e filha, ou mãe e filho, né? Que seria o cordão umbilical, é colocado um anjo ao lado. Ok? E é interessante a gente ver o seguinte, quando o Espírito quando o Espírito entra no corpo ainda da criança lá no ventre materno, é por isso que a Bíblia diz que Deus já nos conhece desde o ventre, ali a alma também já se compõe, né? Porque no momento exato que o Espírito entra, a alma também já passa a fazer parte. Eu espero que você tenha aprendido um pouco nessa manhã. Eu espero que eu tenha trago para a sua vida um pouco de reflexão, que essa palavra ela chegue com conhecimento. Que bom, Rô. Compartilhe essa palavra, convide mais pessoas a estar conosco, tá? Próxima palavra que eu vou falar vai ser no domingo, às 9 da manhã, e eu vou explicar para vocês o que é a física quântica, qual o poder da oração, como é que funciona a lei da atração, como é que você programa a sua mente, que é a chamada programação neurolinguística, para você falar coisas positivas e elas acontecerem. De onde que vem isso? Onde é que isso está na Bíblia? Eu quero te explicar tudo isso. Mas agora eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. Eu vou dar aqui 1 ou 2 minutos para você escrever as causas que você quer que a gente ore, para a gente apresentar. Tem alguma aflição te afligindo? Tem algo que esteja, porventura, te tirando do sono? Aprende a lançar isso nas mãos de Deus. Coloca aí o que você está precisando, o milagre que você quer hoje, para que eu possa entrar em concordância com você e a gente trazer à existência aquilo que ainda não está acontecendo e mudar a sua realidade. Traga isso. Wilson, você está comigo ainda? Wilson, se o seu irmão estiver comigo, eu gostaria sim de marcar uma reunião. Eu observei uma coisa, os irmãos lá da Electric Inc., né? E parece que 80%, 90% são espíritas, né? E acredito que esse assunto que eu esteja falando seja um assunto bem diferente daquilo que geralmente os evangélicos falam. É porque, infelizmente, determinadas religiões afastam as pessoas do Deus verdadeiro. Muitas pessoas vivem em limites, falando, não, meu Deus só vai até aqui. Dali para lá já não é mais meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as coisas são dele, por ele, para ele. Pare de viver na limitação. Você vive na limitação, então você também recebe segundo as limitações que você vive. Alguém está precisando de oração? Se você tiver, escreve aí. Deixa eu ver. Maria de Fátima. Maria de Lourdes, que perfeito. Rô, precisava muito dessa palavra neste momento. Que bom. Sempre quando a gente está com o coração aberto e pronto, Deus fala conosco.
posso te garantir. Muitas vezes, quando eu não preparei essa palavra para vir aqui para falar para os irmãos, você sabe uma coisa? A sua boca fala daquilo que seu coração está cheio. Então, é muito fácil a gente chegar num púlpito. Eu tenho essa facilidade. Eu chego num púlpito e eu vou sentindo o que a plateia precisa. E vou trabalhando. Uma hora corrigindo, outra hora, né, corrigindo, advertindo, outra hora trazendo fortalecimento e bases para crescimento. A palavra de Deus é assim. Ela, ao mesmo tempo, ela consegue tratar com muitos de diversas formas. Né? Ninguém pediu oração. Vamos, então, encerrar essa palavra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de passar aqui essa 1 hora na presença dele. Na realidade, ele está na nossa presença o tempo todo, mas rodeado de irmãos tão formosos, tão belos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu quero lançar, então, uma palavra, através de uma oração, uma palavra de unção e graça para a sua vida, tá bom? Eu quero depositar sobre você o melhor de Deus. Eu quero que você receba o melhor de Deus nessa hora. Sabe? Pai, toque, meu Deus, na vida dessa pessoa. Pai, que agora, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Deus, o teu anjo agora perscrute e encontre. E procure se há algum tipo de problema, de qualquer natureza, espiritual, orgânica, sentimental. Pode ser no espírito, na alma ou no corpo, ó Deus. Eu determino agora que a cura e a provisão cheguem em nome de Jesus. Que o teu milagre alcance, meu Pai, a necessidade dessa pessoa. Senhor, eu não sei quais são os desejos e as plenitudes que cada um esteja precisando, mas eu sei que nós precisamos de receber mais e mais de Ti, ó Pai. Então nós te pedimos aquilo que já está liberado no universo, há milhões de anos esperando, que hoje desça sobre nós como uma chuva seródia, que venha e molhe a nossa cabeça e que banhe todo o nosso corpo. Pai, eu te peço pela Maria de Lourdes Ferreira, meu Deus, conduza ela ali, Senhor. Abençoe os caminhos dela. Deus, abençoe a Marlene. Eu não sei quais são os projetos, mas tu sabes, tu conheces a vida da Marlene Silva. Abençoa ela, Senhor, com toda sorte de bênção. Deus, que a Ju Silva e tudo aquilo que ela tem colocado na tua presença, Senhor, receba mais de ti nessa manhã. O Wilson, abençoe a Deus e prospere aonde ele colocar os pés dele. Meu Pai, Grazi, minha esposa, abençoe, Senhor, e dê a ela determinação, coragem. Mostre para ela que não existe limite, Senhor. Para Solange e tantos outros, Marcilene, Juliana, eu não sei quantos mais estão. Desde o começo do vídeo até agora, já foram mais de 400 pessoas. Que o Senhor toque nas necessidades de cada um. Que o Senhor cuide, o Senhor, dos desejos que cada um tem tido. Que seja, Senhor, na tua presença realizado. Que essas pessoas possam receber mais de ti, meu Deus. E que possam se manter dentro daquilo que o Senhor der. Para que recebam o milagre e aprendam a manter-se nesse milagre. Porque ainda que aquelas pessoas receberam milagres, todas elas morreram ao longo do caminho, ali no deserto. Meu Pai, nós não queremos morrer no deserto. Nós queremos ter vida plena na tua presença. Pai, abençoe esse dia e tudo que nele há. Que seja projetado sobre nós aquilo que já foi liberado. Abençoe, Senhor, com toda a sorte. Você crê nisso? Diga amém. Eu recebo
Dê aleluia, dê glória a Deus. Rendei graças ao Senhor em todo tempo e lugar, porque Ele tem cuidado de vós. 2 recadinhos básicos para a gente encerrar. Domingo, 9 da manhã, eu vou falar sobre física quântica e oração, ok? O poder que tem na física quântica, de onde que surgiu, onde é que está isso na Bíblia. Vamos falar sobre física quântica. Segundo recadinho, se você ainda não recebe as nossas mensagens pelo WhatsApp, deixa seu número aí para a gente adicionar, tá bom? Deus abençoe, compartilhe essa palavra. Graça e paz. Até domingo às 9. E o nome do Senhor será glorificado. Fiquem com Deus.